Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a nossa lição extra do nosso curso Antropologia Bíblica. Veja aí a nossa aula com base na lição 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Veja o comentário do nosso estudo. Queridos, quando Deus fez o casal, eles tinham que passar por um instrumento de eleição. Qual era este instrumento de eleição? O livre-arbítrio e a escolha que eles tinham que escolher a árvore da vida, para que eles vivessem eternamente. Então, eles tinham que escolher esse que dava vida, a árvore da vida, para que eles vivessem eternamente com Deus. Mas nós sabemos que, assim como lá no céu também, Deus colocou os anjos à prova para que passasse alguns e fossem eleitos. Assim também os homens foram feitos para passar na prova e também serem eleitos. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que Deus fez um lugar, um lugar chamado Jardim, certo? Do Éden. Então o Senhor Deus plantou um jardim aqui. Esse lugar é o lugar santíssimo do casal. Assim como onde está a cama, o quarto, é o lugar santíssimo da casa. Nenhuma visita pode entrar ali. Por isso que muitas das vezes tem que bater na porta. Até os filhos para dizer pai ou mãe, para chamar, porque ali é o lugar somente do casal, o quarto. Então esse lugar aqui, o Santíssimo, foi feito para o homem e para a mulher. O que nós observamos é que quando disse a palavra de Deus, que Deus vinha visitar, esta palavra é muito forte. Deus vinha visitar. Irmão, quando alguém vai visitar alguém, é porque ele não mora ali, ele está visitando. Essa questão de Deus visitar é muito forte. Por quê? Porque a tentação estava por aqui. Então o pecado, ele não surge imediatamente. O pecado, ele vai surgir paulatinamente, através da tentação. E o que nós vamos observar é o seguinte, é que Deus vinha visitar o homem, mas Deus havia dado ordem, esse cabeça, o homem, cabeça da mulher, para que guardasse o jardim. O que nós observamos é o seguinte, é que Deus, quando disse, proteja o jardim, guarde o jardim, e aqui, nesse lugar santíssimo, o que foi que aconteceu, A serpente, aquela que era a mais astuta do campo, entrou no jardim. A serpente entrou no jardim. Presta atenção. E a serpente era a mais astuta do campo. Então, não foi só uma vez que ela entrou. Foi N vezes. O que nós observamos é que o pecado, ele não acontece da noite para o dia. Ele acontece por uma cobiça, vai exatamente até a consumação final, como disse Tiago. O que nós vamos observar é que, infelizmente, quando Deus visita, já estava tendo uma troca de comunhão. A comunhão do casal é com Deus. Só que quando alguém visita, é porque já não mais está em comunhão na casa, morando na casa. O que nós observamos é que quando
a serpente vai introduzindo-se no Éden, no jardim, entrando para tentar e fazer Eva pecar, esse relacionamento aqui, esta parte da comunhão que ela estava tendo com Satanás, infelizmente, porque os nossos inimigos são a carne, o diabo e o mundo. Então, quando ela estava tendo um relacionamento em comunhão aqui com o diabo, a antiga serpente, Deus estava saindo. Deus estava saindo. E o que nós observamos é que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Não era para Deus bater, era para Deus ficar. Como a serpente estava entrando e Deus saindo por causa da comunhão que ela estava tendo com a serpente, foi tudo às avessas. Era para a serpente bater aqui e a mulher dizer, não, você não pode entrar. Mas é o contrário, é Deus que está batendo na porta. Hoje, muitas das vezes, o evangelho é pregado e Deus bate na porta. Por quê? Porque muitos corações têm sido um jardim onde a serpente já está. Então, a serpente, ela já não bate mais na porta, porque ela já está lá dentro. Quando Satanás tem comunhão no seu Éden, no Éden da mulher ou do homem, é Deus que fica do lado de fora, batendo na porta. Era a serpente que era para bater na porta. E Eva tinha que dizer, não entre. Nós não podemos deixar que o animal do campo venha adentrar e invadir o nosso doméstico, o nosso Éden. Não se pode habitar no doméstico animais selvagens. Glória a Deus. Por quê? Porque quando vem o impostor, ele vem para destruir uma comunhão que só você tem com Deus. Então o impostor vem para destruir esta comunhão que Eva estava mantendo com seu Deus. Quando Eva percebeu que estava tendo um relacionamento com o diabo, no pecado, Deus já estava fora do seu Éden, o seu jardim. Quando alguém começa a ter comunhão com o pecado, hoje, quando você percebe que está no pecado, Deus já está muito longe. Deus, ele vem batendo na porta, se tem algum lugar para ele. Muitas das vezes, nós, sem sabermos e percebermos, através de filmes, através de novelas, através de sites, nós deixamos a serpente entrar no nosso Éden. Cuidado. Deus fala pelos pais, Hebreus 1:1. E aqui Deus colocou nossos primeiros pais, Adão e Eva. Com isso, a floresta inteira era apenas uma selva, mas o doméstico do homem, o seu lugar santíssimo, era um jardim que Deus havia plantado no meio da floresta. Então, Satanás, ele não vai conseguir separar os dois, mesmo colocando os dois para fora aqui. Então, o diabo vai tentá-los, mas vai colocar os dois para fora, mas eles não vão se separar. Por quê? Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Este não separe o homem é uma advertência. Isto é, não tente separar. Quando Deus une Adão e Eva, mesmo no pecado, eles não se separam. Eles não se separam. Eles continuam ainda um, porque eles vão ter o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Nem o diabo pode separar aquilo que Deus uniu. Então, o homem pode juntar, pode unir-se a uma mulher pela sua própria iniciativa. Então, o homem pode unir-se a uma mulher. Mas quando Deus une, ninguém separa. Então, Adão foi colocado aqui, para ser o professor,
o mestre, o administrador, o sacerdote, aquele que cuidasse das finanças, aquele que fosse o expiador, o trabalho sacerdotal como Jó, que tratava-se de orar pelos seus filhos. Assim também Adão foi colocado para ser um sacerdote na sua casa. Por que o pecado de Eva, Deus requeriu de Adão? Por que Romanos diz que o pecado entrou no mundo por um homem? Por que não ficou com Eva? Eva não foi enganada, como disse lá em Timóteo? Eva foi enganada, mas Adão não. Por quê? Porque Adão era o principal responsável, o cabeça. Então cai sobre Adão a responsabilidade do Éden. Então, se nós rejeitarmos as nossas responsabilidades que Deus nos coloca, nós caímos. Por exemplo, quando o cônjuge rejeita o outro, do ponto de vista físico, carnal, assim, sexual, ele está deixando a mercê, homem ou mulher, e se ele ou ela errar, quem vai assumir o pecado é esse que rejeitou. Então, a culpa da mulher, se ela errar, porque o homem agora rejeitou no seu leito, conforme Ezequiel 16 até o capítulo 18, nós temos que a culpa é de quem rejeitou, se ela cair. Irmão, Deus imputa, por exemplo, aquele pecado lá de Abraão e de Sara. Diga que é minha mulher. Caiu sobre Abraão. Glória a Deus. Por isso que a mulher tem que ser obediente ao seu marido, porque o marido tem um cabeça, que é Cristo. Então, se a mulher desobedece ao marido, está em pecado. Então, da mesma forma, o que nós observamos é Cristo e a igreja. Vejamos. O cordeirinho, meus irmãos. Lembra da revista aqui? Ó, o cordeirinho. Tá vendo? Pertinho de Adão aqui, esse cordeirinho aqui, ó. Ó. A Bíblia diz que no Jardim do Éden, como trata essa primeira lição, que tem uma ilustração de animais domésticos, inclusive o cordeiro, aí nós temos na Bíblia, por exemplo, em Pedro, o cordeiro que foi morto desde. É importante essa palavra, ó, desde a fundação do mundo. E o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E esse aqui está em Apocalipse. Então, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Qual era o cordeiro de estimação que estava aqui, ó? Qual era o cordeiro de estimação que estava aqui? É o desde a fundação do mundo. O que estava lá antes da fundação do mundo, esse estava na mente e no coração de Deus. É o Cordeiro de Deus que veio em carne e que foi visto por João Batista. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Gênesis 3 e 21, onde foi tirado as peles do cordeiro, que a gente chama de cordeiro, a base bíblica, ó, Pedro, veja lá, capítulo 3. Apocalipse, veja lá, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o cordeiro lá de Gênesis 3 e 21. A gente afirma que é um cordeiro por causa desse aqui, ó, de Pedro. O cordeiro que foi morto desde. Estava, ó, indicando que aqui era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque esse cordeiro aqui era uma prefiguração de Cristo. Esse animal aqui era um tipo de Cristo. Glória a Deus. Então, o que nós observamos é o seguinte. Deus entregou a mulher para ser companheira do homem.
E assim nós vemos que a mulher, o seu próprio nome mulher, é um termo social. O homem não pode deixar de andar com a sua mulher, meus irmãos. É até um pecado. Porque socialmente, o homem tem uma companheira. Anda socialmente do lado. Compa quer dizer lado, do lado, companheira. O que nós observamos é o seguinte: o homem tem que apresentar socialmente na sociedade a sua mulher, a sua costela. E a Bíblia diz que ela estará diante de Adão. Foi Deus quem disse para Adão: ela estará diante de ti. Isto é uma forma espiritual de falar. Por quê? Porque se vocês olharem até hoje, nas igrejas, quem ora mais são as mulheres. Quem vai mais aos cultos são as mulheres. Então, as mulheres, desde o tempo de Jesus, elas iam até os sepulcros, enquanto os homens estavam trancados. Hoje, a maioria dos homens trabalham, se cansam, se fadigam, e muito poucos são os obreiros diante de uma grande seara. Então, a gente percebe que, presta atenção aí, quando se trata da companheira, ela estará do lado. Não foi tirado da costela? Então tem que estar do lado. O que nós observamos é o seguinte: é que Deus disse, ela estará também diante de ti. Então esse diante é espiritualmente. Por quê? Porque a mulher é a primeira que recebe a visita na casa. Enquanto o homem está procurando o mantimento, é ele que está procurando o alimento no campo para o seu doméstico. Mas é aqui na casa, aonde a mulher recebe exatamente as flechas, as serpentes. E ela tem que estar diante do marido. Porque as flechas vai vir para falar mal dele. E a mulher que está diante espiritualmente, ela vai ser um escudo para que as flechas não cheguem até ele. Por isso que Eva errou, irmãos. Porque ela não foi um escudo para o seu marido espiritualmente. Porque quando a mulher ela é fofoqueira, ela se torna na própria flecha contra o seu próprio marido, porque ela se iguala às outras flechas. Essas flechas, muitas das vezes, são irmãos falsos, pessoas que vêm falar mal, fuxicar, fofocar, e ela, se não tiver diante espiritualmente, para deixar o seu marido em paz, porque é ele quem está atrás da comida, do mantimento, da provisão, é ele que é o cabeça que tem que manter toda essa provisão, como eu já disse, ele é o mestre, é o professor, ele é exatamente o sacerdote, é ele quem cuida dessa parte. Então, quando alguém bater na porta, a mulher é a primeira que vai atender. E a mulher não pode decidir-se por si mesmo, ou melhor, por si mesma. Ela, quando receber aqui, as fofocas, as mentiras, os embaraços na sua porta, ela vai ter que dizer: espere um pouco. Eu não posso responder a você, a menos que eu leve para meu marido saber o que vocês estão perguntando. Então, deixa eu perguntar primeiro para ele, para depois eu trazer a resposta para vocês. Então, não depende a decisão da mulher, depende do marido. A decisão sai dele. Glória a Deus. Quando a mulher é colocada diante do marido, ela defende. E como ela defende, ela é um escudo. As flechas vêm, bate e volta, porque ela defende aquele que foi colocado exatamente para ser o seu companheiro. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, como Deus criou o macho, eticamente, Deus criou a fêmea. É ético criar o macho e criar a fêmea.
Então, isto de um modo respeituoso e de um modo de produção, que Deus diz, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, o jardim no Éden, Deus viu a necessidade de fazer a casa. A casa foi a necessidade, por quê? Porque ia morar um casal. Todos aqueles que casam têm que ter a casa. Indispensável, necessariamente. Foi pensado em primeiro lugar a casa. Então, essa casa aqui é um tipo do tabernáculo de Moisés. Quando o tabernáculo de Moisés foi pensado aqui, ó. Essa casa aqui também é um tipo da casa de Deus no monte. Glória a Deus. Olha como é quadrada, e aqui o lugar santíssimo, quadrado. Glória a Deus, ó. Casa de Deus lá no céu, a casa do homem na terra, e o tabernáculo, o lugar santíssimo, tudo igualzinho, meus irmãos, tudo igualzinho. Deus faz tudo parecido, faz conforme o modelo que eu te mostrei no monte, faz conforme o modelo, faz uma cópia, semelhante à original. É assim que Deus faz. Hebreus 8 e 5. Então, o homem não poderia estar solitário. O homem não poderia ficar sozinho, porque não é bom que o homem esteja só. É uma tragédia. Até hoje, quando o homem está só, é uma tragédia. A mulher foi feita para estar do lado, para desfrutar das conquistas, também das virtudes do seu marido. Provérbios 31. O homem sozinho é um desastre, não é bom, porque ele vai fazer bobagens. Então, os animais, eles recebiam os nomes, porque Adão, muito inteligente, sábio, dava o nome aos animais, mas os animais não tinha como admirar o homem, porque ele estava só. Tinha que ter uma companheira do lado, porque a mulher admira o seu marido. Admira na sua ciência, admira na sua sabedoria. A mulher admira o seu marido. Glória a Deus. Então, uma mulher idônea, ela não se entrega a um homem que não tem garantia. Adão podia contemplar que todos os animais que recebiam seus nomes, cada um tinha seu par. O gato tinha gata, o cachorro tinha cachorra, todos tinham exatamente o seu par. Glória a Deus. Então, Adão tinha muita habilidade, muito conhecimento na sua mente, extraordinário esse conhecimento. Ele possuía conhecimento biológico, botânico, zoológico, era uma capacidade extraordinária mental. Eram palavras que saíam da sua boca, e quando chamava o animal por seu nome, tubarão, baleia, e assim era profético. Até os dias de hoje, assim é o seu nome. Em Adão nós temos a profecia da igreja e de Cristo. Quando Deus tira de Adão a mulher por meio da costela, assim também Deus tira a igreja de Cristo por meio da cruz. Assim como Eva saiu de Adão, a igreja sai de Cristo. O relato histórico da formação da mulher é uma profecia e tem o seu cumprimento. Toda essa tipologia de Adão e Eva, ela esbarra na cruz. A formação da igreja está lá na cruz. Todos os homens que sempre buscam sua esposa, sua mulher, todo homem que busca uma mulher, ele tem que aprender a adormecer. Enquanto ele não adormecer, enquanto ele não entrar no sono profundo, isto é, em um descansar profundamente em Deus. Esperar em Deus é um descanso, irmãos. Tem pessoas que se apavoram, se mete as caras, porque não descansa em Deus. Quando nós descansamos em Deus, é Deus quem traz a esposa, é Deus quem traz o marido. Então descansa, louvado seja Deus. Isso é muito forte. Descansa em Deus.
Por quê? Porque aquele ou aquela que vai vir será um par insubstituível. Então vale a pena descansar. Porque será insubstituível, não haverá divórcio, não haverá troca, não haverá. Não, é insubstituível. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas antes de unir o homem à mulher, precisou entrar no profundo sono. Descansa em Deus. O seu despertamento aconteceu diante da esposa. Isso significa valorizar a chegada da esposa. Quem entrega uma oferta em forma de costela recebe uma esposa. Algumas mulheres querem encontrar seu par, sua costela, entre aspas, nos açougues, nos modelos dos açougues desta vida. Mas elas não querem preço. Ela não está nem aí se custou ou não alguma coisa. Ela não está nem aí para o amor. Não vê se houve sofrimento, ou dor, ou corte, ou entrega. Adão teve que oferecer parte de si mesmo para ter o que era seu. Gênesis 2:22. Somente Deus faz da costela uma imagem perfeita e inédita. A mulher é uma imagem inédita. Por quê? Porque quando Deus tira a costela do homem, toda a feminidade, a parte feminina que foi feita, estava na costela. Então o homem agora estava 100%, glória a Deus, pronto para receber a sua mulher. Glória a Deus. Então, no matrimônio, os filhos saem acaba-se o domínio dos pais sobre os filhos. Normalmente, os seus filhos vão ser os novos pais. Há um grande milagre, é o milagre do amor. Porque o milagre do amor, ele faz tornar-se uma só carne, marido e mulher. A grande testemunha do relacionamento é Deus. Cantares 5:1. Na tentação, presta atenção, Eva não foi o principal alvo. Quando a serpente chegou, o principal alvo era a comunhão. Presta atenção, isso aqui é uma revelação da palavra. Quando a serpente viu o casal, ele viu também o cordeiro, Satanás, porque Satanás entrou neste mundo ilegalmente. Mas para chegar até a mulher, ele precisou primeiro utilizar uma serpente animal para conversar com a mulher, um corpo, uma serpente física. E ao tentar a mulher por meio da serpente, ela queria chegar até o cordeiro. Porque eles tinha algo na serpente, um ciúme desgraçado, imundo, imoral, diabólico, que queria acabar a comunhão que a Eva tinha com o cordeiro. Eva tinha uma profunda comunhão com o cordeiro. Ela dava de beber, ela dava de comer, comunhão. Aquele cordeiro representava Cristo. E a serpente, ao ver isto, esta comunhão perfeita, ela quis acabar. Ela quis matar o cordeiro. Era o principal alvo. Não era a Eva, era o cordeiro. A ponto de quando ela pecasse, aquilo que ela mais amava, que quando ela se acordava de manhã cedo, ela poderia ver os berros do cordeiro. Mé, mé. E ela se alegrava com aquela comunhão profunda, porque Deus estava representado no cordeiro. E quando Deus tirou aquele cordeiro de Eva, das mãos de Eva, e puxou o couro, imolando para fazer túnica de peles, porque Eva agora seria
junto com seu esposo, lançado aonde? Lá fora, aonde estava a floresta, aonde estavam os lobos, os animais selvagens, o mundo. Então Deus vestiu primeiro Eva e Adão. Assim, quando Deus vestiu com uma pele de cordeiro, veja Jesus dizendo, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É uma prova do grande amor de Deus para com Adão e com Eva, ao cobrir, antes de lançar na floresta, na selva. Deus cobriu Adão e Eva. Que grande amor. Aleluia. Então, meus queridos amados irmãos, na tentação de Eva, o principal alvo era o cordeiro, não era Eva. O elemento da comunhão estava lá. E Satanás fez de tudo porque odiava o cordeiro. Porque o cordeiro era tipo de Cristo no Éden. A serpente queria matar o cordeiro. Somente por meio de Eva, a serpente chegaria no cordeiro. Gênesis 3:21. Da próxima vez, quando Cristo se encarnar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este cordeiro vai aparecer e vai estar às margens do rio Jordão. Mais uma vez, a serpente, o próprio diabo, Satanás, no deserto, quererá matar o cordeiro. Lança-te de alto a baixo. Satanás sempre teve inimizade com o cordeiro. Então, era o foco da serpente, o cordeiro. Porque ele é o arqui-inimigo número 1 de Deus. Então, meus amados, o que nós vamos observar é que, concluindo esta aula, Eva foi mãe. Mãe do primogênito, depois do segundo filho. E nós observamos que para Deus fazer Eva mãe, ser mãe, porque ela disse, alcancei do Senhor um varão. Isto é muito importante porque a criação de Eva estava dentro dos planos de Deus. Presta atenção. Deus vai fazer Eva, certo? Só que Eva vai ser mãe, certo? Então, essa parte de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde nós temos haja luz, vai servir também para Eva. Porque Eva também vai dar à luz um filho. A mulher dá à luz o filho. Então o projeto da criação da mulher estava no Gênesis. Antes dela ser criada, Deus já havia dito, haja luz. E esse haja luz era um projeto já para a criação da mulher, porque a mulher também haveria o haja luz. Porque no Gênesis capítulo 1, tudo era água. Tudo era água. O ventre da mulher, tudo é água. Quando Deus disse que a terra era sem forma e vazia, vamos fazer aqui, essa parte e essa parte. Certo? Presta atenção. Parte 1 e parte 2. Sem forma e vazia. Depois havia trevas e abismo. Isto aqui são 2 tempos. O tempo do casal, quando eles pecam, qual é o tempo? Tempo de trevas e tempo de abismo. Onde a Bíblia está aqui, precisa de quê? De resgate. Meus irmãos, no Gênesis está toda a Bíblia aqui, meus irmãos. Quando a gente lê o Gênesis, toda a Bíblia está aqui, no Gênesis, toda a Bíblia. Deus precisava do resgate para tirar o homem das trevas e do abismo.
Isto quando eles pecaram. Tudo estava profetizado. Então, sem forma e vazia. Quando a mulher teve o primeiro filho, o primeiro filho no primeiro dia, não tem forma. O filho ainda está informe. Ainda o ventre está vazio. Sem forma e vazio. O menino não tem cabeça, o menino não tem mão, o menino não tem boca, não tem nariz, o menino ainda está sem forma e vazio. Somente quando Deus diz, haja luz, glória a Deus. Aí Deus, ele faz o quê, Ele trabalha dando forma, ele trabalha enchendo. Então é o trabalhar de Deus. No Gênesis, quando Deus cria a primeira mulher, está tudo aqui. Essa parte da terra aqui, no meio das águas, quando Deus fez o quê, a expansão e a terra ficou aqui, pronto, aqui a terra, a expansão, as estrelas, né, o sol, a lua, certo? As galáxias. Então essa terra aqui, estava no meio da expansão e ainda no meio das águas, mas só que as águas estavam em cima, as águas de cima e tinha as águas de baixo. A expansão. Isto aqui, meus irmãos, está em Romanos, capítulo 8, onde Paulo fala sobre a criatura, a criação. Ela geme com dores de parto. Olha o termo dores de parto. Eu estou fazendo aqui, mais uma mulher. Porque Paulo viu a natureza como se fosse uma mulher que estava com dores de parto, esperando o quê? O haja luz, para a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Então o haja luz é importante na vida, até no novo nascimento, haja luz, nós temos a luz de Cristo, porque a luz em João 1, versículo 1 ao 8, é Cristo. E a luz que veio ao mundo é a luz dos homens. Aleluia. Então, tudo estava projetado. Deus havia visto a mulher na criação antes do seu aparecimento. Glória a Deus. Importante isto. Muito importante a criação de Eva, o projeto da semente, irmãos. Como é que Jesus vai vir se não tiver uma mulher? Maria vai ter que nascer, a semente da mulher, não é do homem, é da mulher. Então Jesus viria por uma mulher e não por homem. É importantíssimo o estudo da palavra, isto é antropologia, o estudo da natureza humana. Então Deus fez o homem de acordo com a sua imagem, no sexto dia, Gênesis 1:31. A mulher saiu das entranhas do homem, da sua costela. E todo homem que vem, sai das entranhas da mulher, do seu ventre, não haja luz. Os objetivos da criação humana está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 23, que Deus criou para o louvor da sua glória. Então, toda a sustentabilidade do universo, aqui, quando Deus fez a terra, Deus já estava de olho no projeto do nascimento da mulher. Glória a Deus. A estrutura da mulher estava no osso. Ela seria mãe. Ela seria uma mulher profética, porque Eva foi mãe de todos os seres viventes. O propósito da criação, Gênesis 1 e 2. Gênesis 2 e 7. Glória a Deus.
é bênção de Deus. Esta é a nossa aula extra. Segunda aula de antropologia, o estudo sobre a natureza humana. Falando do homem, da mulher e de Cristo e a humanidade. Deus abençoe e até a nossa lição de número 3, se Deus quiser. Fica na paz e até lá.